Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. O meu nome é Carla Firmino e eu sou uma das trabalhadoras da Coligação Espírita Progressista e hoje eu vou fazer aqui com vocês o Evangelho no Lar. Só lembrando que o Evangelho no Lar está aqui na nossa página dentro do YouTube, todas as quartas-feiras às 19 horas, você vai encontrar esse vídeo disponível. Então, se você ainda não segue a nossa página aqui dentro do YouTube, siga a nossa página, deixa já um like para esse vídeo e, se puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Assim, a gente consegue divulgar melhor esse trabalho, que na verdade é um trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus. Bom, como sempre, nós vamos seguir o mesmo roteiro. Nós vamos fazer uma prece inicial, vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, uma leitura complementar, vibrações e prece final. Eu gosto de repetir esse roteiro porque é o mesmo que vocês podem fazer no lar de vocês. É só definir um dia e um horário, fazer sempre no mesmo dia da semana, no mesmo horário, entre 20 e 30 minutos de duração, é esse roteirinho que eu falei. Você pode fazer o Evangelho no Lar na sua casa. Veja bem, a gente adora a companhia de vocês aqui, mas é importante que você crie o hábito de fazer o Evangelho na sua casa, tá bom? Assim todos da sua família podem participar, vocês podem comentar sobre as situações cotidianas, sobre o que acontece na vida de vocês, comentando e interpretando através do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, tá bom? Então vamos começar hoje? Convido todos vocês para a gente fazer a nossa prece inicial. Então, nesse instante, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso mestre amigo, vamos agradecendo pela vida, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma quarta-feira, em nome de Jesus, para realizar mais um estudo, que possamos manter o nosso coração, a nossa mente aberta, que possamos prestar atenção em tentar realmente refletir sobre os acontecimentos de acordo com o que o Evangelho nos apresenta de estudo nesta noite. E assim, então, gratos pela oportunidade, vamos dando por iniciado mais um Evangelho. Que assim seja. Bom, vamos lá então? A gente vai continuar aqui o capítulo 25, Buscai e Achareis. O item que a gente vai estudar hoje é o item 8. Olhai as aves do céu, é uma continuação, tá? Porque a Leda começou esse item, Olhai as aves do céu, ela fez os itens 6 e 7 e coube a mim fazer aqui o item 8. Então vamos ler. A terra produz o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar a sua produção segundo as leis de justiça, caridade e amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o que sobrar para um determinado momento suprirá a insuficiência momentânea de outro, e todos terão o necessário. O rico, então, considerará a si mesmo como um homem que possui grandes depósitos de sementes. Se as distribuir, elas produzirão o cêntuplo, para ele e para os outros. Mas, se as comer sozinho, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que comeu, elas nada produzirão, e todos ficarão em necessidade. Se as fechar no seu celeiro, os insetos as devorarão. Eis porque Jesus ensinou: não amontoeis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas amontoai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não deis mais importância aos bens materiais do que aos bens espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros em favor dos segundos. Não é através de leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo as asfixiará sempre.
fazê-las ali penetrar é a tarefa do espiritismo. Você vê que é um itemzinho curto, mas vem encerrar essa temática aí do olhar as aves do céu, né, de não amontoeis os tesouros na terra. Então, é muito importante a gente tentar buscar aí, ver o sentido desse estudo que a gente está fazendo, onde a gente está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está aí no buscar e achareis. Então, o que a gente tem buscado para a nossa vida? Será que a gente tem buscado só coisas materiais e deixado a nossa parte espiritual de lado? Nesse trecho aí, no item 8, ele convida a gente a fazer uma análise. Será que a gente tem buscado muitas coisas materiais e guardado essas coisas materiais só pra gente? Mantendo uma postura mais egoísta? Então é exatamente aqui aquela passagem de Jesus: não amontoeis os tesouros da terra, buscai, né, as coisas do céu. Por quê? Porque a gente esquece da fraternidade, a gente esquece da caridade, ou seja, a gente esquece que nós somos todos irmãos e nós esquecemos que o verdadeiro alimento do espírito é o amor em ação, que é a caridade. A gente passa a maior parte do nosso tempo buscando conquistas materiais, né? Eu quero um emprego novo, eu quero uma casa nova, eu quero um celular novo, e esquece de ver quando eu quero ser um ser humano diferente, melhor. Você pode até falar, eu quero me tornar melhor, quero ser uma pessoa melhor, mas o que você tem feito? Você tem corrido atrás disso todos os dias? As nossas maiores preocupações têm sido em relação à aquisição de coisas transitórias, bens materiais, porque eles são transitórios, como diz aqui, eles são perecíveis, eles acabam. Mas as coisas do céu, que são as qualidades, as virtudes do Espírito, elas não acabam. A gente não perde aquilo que a gente se torna. Então, fica aqui nessa passagem a pergunta: o que a gente tem buscado? E o que a gente tem achado? Né? Quanto mais a gente buscar coisas materiais, de uma forma egoísta, querendo tudo pra gente, por vaidade, para mostrar para os outros, o que a gente vai achar é sempre frustração, porque a gente vai estar querendo sempre mais, e encontrar solidão também. Ao contrário, se a gente buscar trabalhar as nossas qualidades, as nossas virtudes, os tesouros do céu, como Jesus bem colocou, a gente vai conseguir ter mais pessoas ao nosso redor, a gente vai encontrar no próximo o nosso irmão, através da fraternidade, e a gente vai conseguir alimentar o nosso espírito, estar sempre cada vez melhor, porque o amor, volto a dizer, o amor é o alimento do espírito. O que move o espírito é o amor em ação, é a caridade. Então, para a gente poder dar uma aprofundada nesse tema, eu trouxe uma lição do Caminho, Verdade e Vida. Eu gosto bastante desse livro. Lição 58. Ganhar, pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a tua alma? Jesus, Marcos capítulo 8, 36, né? Olha, já pergunta, o que adianta ganhar o mundo, mas perder a alma? Aí Emmanuel explica: as criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assabancar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas
que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fins se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias, relativamente a situações passageiras ou a patrimônio fadados a apodrecimento, renova enquanto é tempo a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imoral. Hoje deu tempo de ler a lição todinha, porque a gente tinha um pedacinho curtinho ali do Evangelho, então, para complementar essa lição muito boa, né, 58, ganhar, então ele deixa bem claro aqui como existe essa questão dos bens materiais com os bens espirituais. A gente esquece que a gente é espírito eterno, que a gente reencarna e desencarna várias vezes e que essa nossa vida é uma vida temporária e que inclusive o nosso corpo é um bem temporário. Mas mesmo assim a gente ainda tem um apego muito grande às coisas materiais, não só ao nosso corpo, mas aos nossos patrimônios, né? Que a gente acha que são nossos, mas são emprestados temporariamente por Deus para que a gente realize o aprendizado aqui na Terra, mas a gente se apega a eles, se apega a casa, se apega a carro, se apega a trabalho, se apega a poder, e são todas coisas transitórias, e deixa os bens espirituais de lado. Bens espirituais são as nossas, volto a falar, são as nossas qualidades, as nossas virtudes, que a gente deveria trabalhar todos os dias para se tornar melhor. Então é o que ele bem fala aqui, né? Até anotei, diz: todos nós, a maioria de nós, está sempre muito disposto a conquistar o mundo, mas não a conquistar a si mesmo. Quando você fala com qualquer pessoa, a maior parte das pessoas vão falar: não, eu quero uma casa nova, eu quero um celular novo, eu quero um carro novo, eu quero um trabalho novo, eu quero ter bastante dinheiro. Dificilmente você vai encontrar, você pode até encontrar uma pessoa que fala: eu quero ser uma pessoa mais fraterna, eu quero ser uma pessoa mais caridosa. Até porque quando você fala essas coisas, você encontra geralmente muita resistência e muita oposição. Ih, tá ficando carola, tá ficando bobo, tá querendo isso, né? Tá querendo passar de bonzinha, o julgamento. Mas a gente deve almejar sempre, a gente deve desejar sempre ser melhor. E conquistar esses bens espirituais, que é realmente saber ser resiliente, saber ser paciente, saber ser caridoso, amoroso, alegre, fraterno, misericordioso, perdoando os outros, entendendo a situação do próximo. Tudo isso que eu falei são bens materiais que a maior parte de nós não está disposto a conquistar. Então, outro ponto importante aqui que eu não posso deixar de falar dessa lição, que alguém que está me ouvindo aqui nesse momento pode estar falando: então quer dizer que é para não querer nada material? Então eu não posso querer ter uma casa? Então eu não posso querer ter um celular? Não posso querer ter um carro? Você pode sim. A lição em Emmanuel é bem claro: não é não aspirar o ganho. Volta depois a ler essa lição 58, ganhar aí. A Emmanuel fala lá: não é não aspirar ganho. Você pode sim querer ter um emprego melhor, ganhar um pouco melhor, ter uma casa melhor, ter um celular, ter um carro, mas você tem que ver a intenção. Qual que é a intenção de você ter essas coisas? Né? Ter um pouco de conforto? Ok, mas é mais para mostrar para o outro? O que vai realmente mudar na sua vida? Desses bens materiais, né? Então, quando eu li essa lição, eu estava preparando aqui para vocês, eu lembrei muito da passagem do Zaqueu com Jesus. Zaqueu era um comerciante muito rico na época de Jesus. E quando Jesus passou pela cidade dele, ele era baixinho, ele até subiu numa árvore para poder ver Jesus passar. E aí Jesus fala para ele: desce aí, Zaqueu, porque hoje eu vou ficar na sua casa. E os discípulos ficaram assim, abismados, porque onde já se viu Jesus conversar com um cara que era rico, um cara que era um comerciante ali, que, né, Jesus, o que estava querendo Jesus com um daqueles? E havia muito essa questão da resistência dos discípulos em relação às pessoas que tinham posses.
e ficaram muito indignados que Jesus quis ficar na casa de Zaqueu e conversou com Zaqueu. E tem até uma lição que eu não vou me recordar o número dentro do Boa Nova que fala dessa passagem de Jesus com Zaqueu. E ele começa a perguntar assim, olha, eu tenho muitos negócios, eu tenho muitas coisas, mas eu também, com o meu negócio, eu ajudo muitas famílias, né? As famílias conseguem se manter tudo, e Jesus fala que ele é bem-aventurado. Então, volto a perguntar para vocês, por que a gente quer bens materiais? Será que a gente quer para a nossa sobrevivência digna, para ter um pouco de conforto, ou só para mostrar que a gente é melhor do que o outro? Só pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho? Será que quando você monta um negócio, quando você se transforma num grande empresário, você está pensando só no que vai entrar na tua conta, ou você está pensando também nas famílias, para quem você pode proporcionar emprego, para quem você pode proporcionar uma vida melhor? É sobre isso. Então, quando a gente fala de buscar bens materiais e bens espirituais, não é para deixar de buscar os bens materiais. Você pode buscar os bens materiais, mas veja a intenção do seu ganho. A gente deve buscar sempre, não só para melhorar a nossa vida, mas para melhorar a vida dos outros. Ganhando mais, o que eu posso fazer em favor do meu próximo? Seja como empresário, seja como uma pessoa dentro de uma empresa ou com um trabalho autônomo que ganha bastante. O que eu posso fazer com o meu próximo? Agora é época de Natal, né? A gente teve várias instituições aí de caridade fazendo sacolinhas. Por que não pegar uma? Por que não fazer? Por que não ajudar? Ou então tenho tempo livre porque eu ganho melhor agora e não preciso trabalhar tanto? Tenho tempo livre, por que não ser um voluntário? Por que não dedicar o meu tempo livre? Então, o que a lição de hoje pede pra gente dentro desse capítulo, buscar e achareis. O que você busca é o que você achará. Busque mais bens espirituais do que bens materiais. Não precisa deixar os bens materiais de lado, mas busque mais os tesouros do céu, como dizia Jesus, ao invés dos tesouros da terra, porque eles se acabam. Eles são temporários, assim como nós, aqui esse corpo também um dia vai acabar e a gente não vai estar mais aqui. Vai sobrar nossa essência, nosso espírito, quem nós somos. Então que a gente busque amontoar os tesouros do céu em qualidades, em virtudes, se tornando um espírito mais evoluído, um ser humano mais grandioso, que consegue perdoar, que consegue entender, que consegue auxiliar, que consegue ser empático. Enfim, é isso que ele fala aqui pra gente na lição de hoje. Espero que isso ressoe em cada um de vocês, reverbere, como tem sido tão usado esse verbo, né? Reverbere, ressoe em cada um de vocês, tocando corações para que vocês possam pensar: como eu posso buscar também bens materiais? Será que eu tenho buscado no meu dia a dia? Essa pergunta que fica para todos nós, para vocês e para mim. Será que eu tenho buscado bens espirituais? Será que eu tenho buscado ser o meu melhor, a minha versão melhor de mim todos os dias? Ou tenho tido muita preocupação com as contas a pagar? É um problema as contas a pagar. E a gente deve trabalhar e ser feliz trabalhando, mas não esquecer, não deixar a amargura dessa busca, esse endurecimento que a busca dos bens materiais pode nos trazer, passando por cima das pessoas, deixando a nossa humanidade de lado, a nossa fraternidade, esse lado que o Evangelho tanto se preocupa, que é o nosso lado espiritual, de lado, tá bom? Então, nesse instante, a gente vai passar para o nosso roteiro final, vamos fazer as vibrações. Vamos assim, então, agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade de realizar o Evangelho aqui, com essas lições que fazem com que a gente reflita na necessidade da gente ter um olhar mais atento para nós, para quem está ao nosso lado. E assim, seguindo esse ensinamento, nós vamos, nesse momento, fazendo as vibrações, vamos doar um pouquinho do nosso amor, do que é o nosso sentimento mais puro, em favor dos que mais necessitam. Vamos vibrando por todo o nosso planeta, por cada uma das suas regiões, dos seus grandes continentes, divididos em tantos países que passam por situações tão diversas. Vamos vibrando por toda a Oceania,
por toda a Ásia, Europa, África, continente americano, vibrando por todas as nações, principalmente aquelas que sofrem com regimes políticos endurecidos, extremistas, por aqueles que estão passando por problemas de mudanças climáticas, com fortes chuvas, com fortes ventos, com incêndios, com tremores. Vamos vibrando, Senhor, por todos os países que estão passando por situações complicadas, por guerras, por questões de intolerância religiosa, por divergência religiosa. Vamos vibrando, Senhor, por todos os governantes do planeta, por todos aqueles que cuidam das nações, para que possam se confraternizar e cooperar uns com os outros. Vibremos pelo nosso Brasil, por toda a sua extensão, desde a floresta amazônica, no nosso litoral, no nosso sertão, ao nosso sul, por todas as suas capitais, por todo o seu povo. Vamos lembrando de todos aqueles que moram nos grandes centros, aqueles que moram em cidades pequenas, em vilarejos, ao redor do nosso Brasil. Vamos pedindo, Senhor, nesse instante, por todos os nossos irmãos que não têm um lar, por todos os nossos irmãos que se encontram em condição de rua, em vulnerabilidade, sem comida, sem abrigo. Irmãos que moram, que vivem, perambulam sozinhos pelas ruas, famílias que perderam tudo, que se abrigam debaixo de pontes, em praças públicas, crianças abandonadas à própria sorte, os nossos irmãos perdidos nos vícios, os nossos irmãos necessitados de auxílio. Vamos vibrando por todas as instituições que procuram auxiliar esses nossos irmãos. Vamos vibrando também por aqueles perdidos na criminalidade. Vamos vibrando por todos aqueles que perderam as esperanças, para que possam conseguir chegar em uma das casas de Jesus, sejam elas igrejas, sejam elas templos, sejam elas terreiros, centros espíritas, aonde houver um centro religioso, que o nosso irmão ou a nossa irmã que está desamparado, sem esperança, possa encontrar ali as palavras de Jesus, o conforto necessário. Vibramos pela nossa casa, pela Coligação Espírita Progressista, na Rua Batuíra 297, para que Deus, nosso Pai, continue a abençoar os nossos trabalhos, todo aquele bairro, todos os seus voluntários e assistidos, encarnados e desencarnados. Pedimos e voltamos a nossa atenção nessas vibrações pela nossa família, vibrando pelos nossos lares, e eu peço a cada um de vocês para imaginar Jesus entrando no lar de vocês, trazendo muita luz e muita paz, amparando e abençoando cada integrante da sua casa, ainda que você more sozinho. Jesus está aí com você, amparando e protegendo o seu lar. Vamos pedindo dessa forma, encarecidamente por nós mesmos, para que possamos fazer o que a lição de hoje nos pede, que possamos buscar a nossa melhora enquanto espírito, que possamos nos tornar melhores, adquirir bens espirituais, em qualidades e em virtudes, não deixando de lado a necessidade dos bens materiais, como bem foi exposto aqui, mas que possamos ter forças para buscarmos a nossa melhora, porque é para isso que estamos aqui. E assim, então, muito agradecidos por essa reunião de estudo, de esclarecimento. Nós vamos agradecendo novamente a Deus nosso Pai, que é quem tudo permite, a Jesus Cristo, o nosso Mestre, que nos trouxe o seu Evangelho, que nos trouxe o seu Consolador, que nos ampara toda a humanidade através dos seus emissários de luz, e nós agradecemos aos mentores espirituais deste trabalho, que nos auxiliaram na interpretação, na realização do Evangelho de hoje. Agradecemos a companhia de cada um de vocês que assistiram conosco aqui esse vídeo, esse Evangelho, e rogamos ao Pai para que possam ter uma abençoada semana e que possamos estar de volta na próxima quarta-feira, às 19 horas, para a realização de mais um Evangelho. Graças a Deus.
Muito bem, gente, muito obrigada aí pela companhia de vocês. Eu tenho um recadinho, dia 29, um sábado, às 4h30 da tarde, eu vou estar na coligação realizando uma palestra cujo tema é persistir, segundo Paulo de Tarso. Vamos falar um pouquinho de evangelho. A gente falou tanto hoje de adquirir bens espirituais, vamos falar um pouquinho dessa qualidade de persistir, usando o exemplo de Paulo. Estão todos convidados, aguardo a presença de vocês. Quem é frequentador da casa, por favor, traga a família, traga os amigos. Você que ainda não conhece a coligação, aproveite a oportunidade para estar lá conosco. Vai ser uma alegria ter vocês com a gente compartilhando mais um momento de estudo, mais um momento de reflexão. A casa está aberta, tá? Todas as terças, quintas e sábados, os horários estão lá na capinha da nossa página no Facebook. É isso, gente. Muito obrigada pela companhia. Tenham uma boa semana. E eu aguardo vocês, quem puder ir pessoalmente no dia 29. Se não, continuem acompanhando aqui o nosso Evangelho pelo YouTube. E volto a falar, se você gosta da coligação, nós estamos preparando novos trabalhos, então já curta aqui, torne-se um seguidor da nossa página, clique lá para as notificações para você saber toda vez que tiver um vídeo novo. Curta esse vídeo, compartilhe com os nossos amigos para que a nossa mensagem possa chegar cada vez a mais pessoas, tá bom? Uma boa noite, uma boa semana, fiquem em paz e até breve.